Pessoal, hoje a gente vai fazer aqui uma live diferente, por quê? Porque do meu lado, ou em algum lugar aqui, está meu irmão, essa pessoa que é muito parecida comigo. As pessoas falam que eu sou muito parecido com ele, mas ele é muito parecido comigo, porque Do ele nada, é assim. meu fã. E seguinte, a gente vai falar um pouco aqui hoje sobre coragem, sobre como ser corajoso de fato e como a gente deve assumir algumas responsabilidades pelas nossas ações e pelos nossos sonhos, né? Esse é o objetivo. Pode ser que essa live fique muito grande ou então eu divida ela em duas partes, enfim. Vamos ver o que acontece. É um novo modelo que eu estou fazendo. Fique à vontade para compartilhar essa live, deixe seu like, é muito importante. O YouTube vai entendendo que o conteúdo é relevante, ele entrega para mais pessoas. Então deixe seu like, compartilhe com algum amigo, com seu irmão. Eu estou aqui com meu irmão, então compartilhe com seu irmão, com sua irmã, com qualquer pessoa da sua família. Sem dúvida, todos nós precisamos desenvolver a virtude da coragem, né? Uma hora ou outra a gente precisa ser corajoso e a gente vai falar aqui um pouco sobre isso. Vitor, primeira vez que você está aparecendo no meu canal, primeira vez que as pessoas estão te vendo. Se você quiser se apresentar, se apresente. Se não quiser, você vai ficar como o irmão de João e tá ótimo também. Grande ser, honra. Posso ser o irmão de João, não tem problema não. Já sou, né? Então só vou ter o título. É o cara do backstage, porque a gente tá... É isso aí. Isso é importante falar, né? Vitor é uma das pessoas que... Eu tenho 3 pessoas que investiram profundamente nesse canal. Minha mãe, meu pai e Vitor. Vitor, inclusive, foi quem me ajudou a comprar esse microfone. Muito obrigado. O áudio do canal melhorou absurdamente por causa desse microfone. E a gente tem vários projetos aí encaminhados, né? Engateando para virar corredor. Isso, velho. É isso mesmo. Vocês vão ver tudo isso em breve. Esse ano promete muito. Mas então vamos lá, vamos começar a falar sobre coragem. Eu tinha pensado na gente falar sobre coragem, sobre a ausência da coragem hoje em dia e a importância dela. Ou seja, tentar trazer aqui a desmistificação de... A gente não precisa de feitos heróicos para ser corajoso. Às vezes tomar uma decisão, se expressar, já é uma forma de coragem, é a forma de coragem que a gente precisa praticar. Ou seja, trazer isso pro cotidiano, entendeu? Eu acho que a coragem, ela não consegue nem ser fake. Não dá pra você fingir coragem. Sim. Porque uma vez que você finge, você já tá praticando, tá ligado? Se a gente fosse para colocar um título na nossa live, que é um primeiro teste de podcast, mas vai sair como live para as pessoas. Então seria como superar o medo de agir. Basicamente isso. Essa é a ideia. Como superar o medo de agir? Dar coragem pra galera correr atrás do sonho, entendeu? Vamos, ao invés de você, cara, fazer sobre o sonho, porque para algumas pessoas, pelo que eu converso com algumas pessoas, elas falam que não tem sonhos assim, sabe? Porque me parece que o sonho é algo tão distante, beirando às vezes o impossível para muita gente, que não existe um caminho até lá. Você tá me entendendo? Aí a gente fala que precisa dessa coragem, né? Desse agir. Só que, beleza, como é que eu vou fazer alguma coisa em função do meu sonho, sendo que, cara, eu não sei, não tenho a mínima direção. Você tá me entendendo? É isso que eu fico pensando, porque pelas trocas de ideia que eu tenho com diferentes faixas etárias, é muito nítido isso. Você vê as pessoas assim, elas... desculpa de estar te interrompendo, mas você vê as pessoas que elas acabam deixando de sonhar ou deixando de acreditar que sonhos podem se realizar. É meio que na cabeça delas uma falácia da juventude, né? É muito coisa de filme, né? Eu acho que a própria coragem às vezes é coisa de filme, do tipo um ato heróico do Homem-Aranha. Tipo o Homem-Aranha isso. foi corajoso e enfrentou os inimigos dele de tal e tal forma. O que eu acho que a gente tem que tentar fazer aqui então, e incentivar o pessoal que está assistindo, é trazer essa coragem, que às vezes é visto como um ato super heróico,
para o nosso cotidiano, o dia a dia, tá ligado? Você pegando o ônibus e você decidindo que em vez de você subir no ônibus primeiro, você vai deixar outra pessoa subir na sua frente, entendeu? Acho que às vezes uma boa ação já é, hoje em dia, pela falta total de coragem, já é um lampejo de coragem, um lampejo de virtude. A gente tem que colocar isso em pauta, a realidade, a atualidade, né? Não precisa muito para ser corajoso ou para sei lá, agir como tal, comparando com o resto, né? Eu acho que então a gente pode começar do ponto, ou a gente tem 2 pontos então para já começar. Sim. Que poderia ser ou o que é ser corajoso, né? O que significa ser corajoso hoje em dia. Não é pegar na espada e ir pra batalha. Então a gente pode... Esse é um lado que a gente pode ir. Ou então a gente pode voltar um pouco antes disso e usar isso que você falou de sonho, né? Às vezes as pessoas nem têm sonho. Ou veem isso como algo muito distante. Então a gente pode pensar primeiro... Isso tem muito a ver com o sentido da vida, eu acho. Eu acho que a gente só consegue ser corajoso e assumir alguns riscos, alguns sacrifícios, se a gente tem um sentido e a gente entende que a gente precisa lutar por isso, sacou? Se não, caso contrário, qualquer sofrimento é inútil. Ou seja, sofrer sem um fim, sofrer sem significado não faz sentido pra mim, então não vale a pena. Ou seja, eu volto pra minha posição de conforto total e de falta de coragem, covardia. Então a gente pode pensar, ou a gente tenta falar aqui sobre ter um sonho e desmistificar isso, ou a gente tenta classificar o que é ser corajoso. Entendi. Velho, olha, a gente pode colocar parte 1 e parte 2. Rapidão, e desculpa de interromper, mas são 2 coisas bem difíceis de fazer. Exatamente. Eu acho que são 2 caminhos bem complexos. A gente pode buscar outro mais fácil. Assim, cara... Esse agir que se colocou, vamos chamar de parte 1. O agir no dia a dia não é ser mais você pegar uma espada e ir pra guerra, mas você pode usar essa terminologia de tipo assim, você vai pegar a sua espada, independente como guerreiro, né? Independente do que você exerce aí, e vai para a sua batalha do dia, né? Porque, querendo ou não, cada um tem um gigante para derrotar dentro do próprio dia, né? Muitas vezes, sei lá, eu não sei pelo que alguma pessoa específica esteja passando, mas para alguns é depressão, para outros seria uma luta, às vezes financeira ou matrimonial, ou às vezes você tá com a ausência aí de saúde, cara, enfim, todos temos batalhas, todos temos batalhas. Eu acho que a gente pode começar com isso porque, velho, eu me tornei muito consciente, vamos colocar entre parênteses, sonhos e ser consciente e entender meio que seu lugar até você conseguir seus sonhos. Porque, velho, de boas, é difícil você conseguir entender que para você chegar lá no seu objetivo de sonho, né, que muitas vezes está distante, às vezes você, tipo assim, você melhorando alguma coisa ou outra no seu dia a dia, você alcança, sei lá, 30 dias. Você às vezes bate uma meta ali que poderia ser um sonho, né, pra você, mas muitas das vezes é tipo, velho, são anos, você vai caminhando ali, vai fazendo assim. Constância, né? Se manter numa coisa sem ver resultado e se manter motivado é difícil pra caramba. E cara, é muito difícil você, pelo menos pra mim, tirar a coragem do agir, sabe? É muito difícil ter coragem estagnado, digamos assim. Porque eu acho que te pede esse movimento, sabe? Te pede movimento. Eu acho totalmente. Eu acho que isso é uma... Bom, bem pensado.
Vou até pegar meu caderninho de anotação aqui. Coragem. É isso que eu vejo, tanto no meu dia a dia, porque eu procuro sempre aprender alguma coisa com alguém, seja lá quem for, saca? E daí Perfeito. eu pergunto sobre um ponto específico, às vezes no serviço, alguma coisa assim, mas tentando entender também quem é a pessoa que está por detrás ali me explicando, saca? Quais que são os... O que faz essa pessoa fazer o que faz, né? E aí isso me coloca para entender aquele mundo específico da pessoa e meio que, velho, como que eu posso talvez ser um cara que na vida desse, sei lá, que nem no meu serviço lá, posso melhorar ou colocar tudo de uma forma mais fácil, você tá me entendendo? Para que o todo se complete, entendeu? Eu fico pensando nesses treinos aí. Mas você acha que você tinha falado sobre aquela primeira parte de ir para suas batalhas diárias, porque você pensou alguma coisa específica ou só... Não, é porque... lampejo. É porque eu acho que, realmente, coragem exige de nós movimento, né? Tipo, ação. E, por a coragem exigir de nós uma ação, eu acho que é importante que a gente tenha uma motivação para que o ato de ser corajoso seja um pouco mais fácil. Ou seja, que foi um pouco do que eu falei sobre ter um sentido, entendeu? Ter um porquê que você está sendo corajoso. Sim. Acho que isso facilita muito a gente agir. Por exemplo, eu vim para a Argentina para estudar arquitetura porque eu quero ser arquiteto e daqui eu quero ir para a Europa, por exemplo. É um motivo. Isso me ajuda a ser corajoso para tomar a decisão de mudar de país, aprender um novo idioma, deixar toda a minha família para trás, meus amigos, tudo que eu tinha conhecido até então. Agora eu vou conhecer coisas novas. Isso é um grande, gigantesco ato de coragem. E um dos vídeos que deu muito certo, que o pessoal estava comentando bastante no meu canal, é um vídeo que eu falo sobre mude de cidade. Ou seja, essa aventura de ir para uma cidade nova, conhecer coisas novas, buscar por oportunidades novas, enfim, mudar os horizontes, é um grande ato de coragem. E às vezes as pessoas têm medo de não serem capazes de conseguir, entendeu? Mudar de cidade e não conseguir se adaptar e tudo mais. Então, eu acho que às vezes a gente tem uma motivação, eu tô mudando de cidade por causa disso e disso. Ou seja, tem um motivo, uma motivação, um motivo que te faz agir. Às vezes facilita a nossa ação, a nossa ação corajosa, deu pra entender? Entendi. Você acha que eu penso. A coragem, ela é uma coisa que a gente tem que ter por um período curto de tempo? Porque às vezes você vai precisar só de coragem durante 10 segundos para você poder tomar uma decisão. Você tá me entendendo? Eu acho que não. Eu acho que assim, porque a coragem é uma virtude, né? Então é um desses hábitos bons que a gente precisa desenvolver em nós. Uma dessas coisas que nos fortalece como ser humano. Sim. E não tem como você ser virtuoso por um curto período de tempo. Caso contrário, você não é virtuoso. Você estava fingido, você estava de forma aparente sendo virtuoso. Então, eu acho que, e Aristóteles fala, né, que a coragem é a primeira das qualidades humanas. Ou seja, se a gente não tem a qualidade de ser corajoso constantemente, sempre na nossa vida, embora tem momentos que eu vou precisar pular na frente de um carro para salvar uma criança. Pode ser que, bem improvável que isso aconteça, mas pode ser que tenha esse momento. Mas às vezes eu vou precisar de uma coragem só de, sei lá, uma coragem um pouco menor. Eu acho que tem esses pontos de alto e baixo que exigem de nós comportamentos diferentes, mas que sempre aí existe um grau de coragem envolvido. Sempre. A gente sempre tem que estar com isso, quase que esse alerta ativo dentro de nós o tempo inteiro, porque a gente nunca sabe qual momento que a gente precisará ser corajoso, eu acho. Entendi. Às vezes tomar uma decisão grande de mudar de cidade
vai exigir de você mais coragem. Mas às vezes depois quando você já tá lá, já tá na outra cidade, já tá no dia a dia, engatado, vamos dizer assim, eu acho que essa coragem continua um pouco mais escondida em você, não tá tão atrativa, mas pode ser que chegue um momento que você vai precisar ser corajoso de novo. Acho que a gente nunca é corajoso e depois é covarde e tudo mais. O exercício dela que é momentâneo. Não que a gente deixe de ser, né? Eu acho que é exatamente isso. São exercícios pontuais de coragem que te transforma completamente em uma janela de tempo maior, né? Sim. Rumo a seus objetivos, rumo a seja lá o que você quiser alcançar. Eu vou te fazer uma pergunta então. Você acha que a coragem é ausência de medo? Ou não? Ou seja, as pessoas podem ser corajosas mesmo estando com medo. Vamos colocar nesse exemplo de mudar de cidade. De tomar uma decisão assim grande. Às vezes a gente tem medo do que pode acontecer. A gente tem medo que talvez a gente não seja capaz de aguentar alguma coisa, alguma situação. Mas você acha que a gente consegue ser corajoso mesmo estando com medo? Cara, antes de responder isso, você já sentiu medo? Tipo, medo mesmo? Não é você assistir um filme assim e ter medo, mas você já sentiu medo? Você fala em relação a... Durante a sua vida. Um medo tão grande de perder a vida, por exemplo? Ou um medo, eu acho que eu vou reprovar nessa prova, assim, um medo menor, digamos. Vamos colocar Deu pra entender? Então, você tá me falando que tem categorias de medo, correto? Não sei se poderia dizer isso, mas eu acho que existe uma certa hierarquia, né? O medo de perder a vida é uma situação muito mais extrema do que o medo de ser desaprovado. Sim. Vamos partir desse pressuposto, que existem categorias e hierarquia entre medos, ok? Por exemplo, cara, eu tenho medo de carros, ok? Eu tenho medo de ser reprovado e tudo mais. em um exame de autoescola. Eu tenho medo de, sabe, de filmes de terror. Você tá me entendendo, tipo assim, que existem... A gente pode elencar isso. Eu tenho medo da segurança da minha família. Eu me preocupo com isso, sabe? Então vamos ser mais específico e falar... Quando a gente então citar medo aqui, para ficar mais claro, deixar medo de fracassar ou medo de que não vai dar certo as coisas do jeito que você pensou. Sim. Eu acho que esse é o medo mais comum, né? Se fosse da galera, com certeza. Falar. O medo de fracassar pode entrar em fracassar em uma prova, pode entrar em fracassar em um relacionamento, em dar errado no YouTube, em vários meios, em várias... O medo do fracasso. Pode fazer várias bifurcações, Olha, assim, tendo colocado isso sobre o medo do fracasso, hoje, eu não tenho um pensamento pode ser muito positivista, talvez falar assim, mas eu não acredito em fracasso, sabe, mano? Porque existem derrotas, com certeza. Mas se você tem uma vista do todo, você sabe que aquilo ali, você pode tirar um aprendizado daquela derrota ali e continuar sua jornada. Às vezes você começou um negócio e deu errado. Certo. Você vai ser chamado de fracassado? Cara, foi um percalço ali, mas a vida continua, você tá me entendendo? Por exemplo, você... Eu acho que Fala. Só fazer um rápido comentário. Eu acho então que às vezes as coisas não acontecer do jeito que a gente quer não necessariamente é um fracasso, né? Não é uma derrota. Ou seja, eu queria que acontecesse de tal e tal forma. O fato de não ter acontecido desse jeito não é necessariamente uma derrota. Eu imagino que então seria isso, né? Sim. Por exemplo, no seu caso que teve que mudar de país. Para você seria muito melhor, colocando aqui,
ter toda uma vida estruturada em meio à universidade, à família e ao seu relacionamento dentro do seu país de origem, né? É um pouco mais fácil. Seria um mundo ideal, assim, digamos assim. Mas não foi assim. E aí você vai, putz, velho, perdi nisso aqui, por exemplo, saca? Só que não, você ter mudado te transformou e te trouxe tanto aprendizado, né, maturidade, que você vê, depois que passou esse processo de mudança e de adaptação, você vê, puxa, cara, foi bom demais eu ter vindo pra cá, entendeu? Eu digo mesmo quando eu mudei pra cá pros States, por isso. Foi ralado pra caramba no começo, a gente não sabia de nada e tal, mas sabe aquelas escolhas que você faz assim, mano, acho que isso aqui eu acertei, velho. Entendeu? Sim, perfeitamente. Certamente. Por causa disso, ver o todo, né? Ver a imagem completa. E não ficar ali naqueles percalçozinhos de realmente, poxa, tem dia que você perde, velho. Tem dia que dá tudo errado, mano. E, cara, isso aí é a vida, tá ligado? Bem sabemos, né? Não, você tá doido, velho. Tem dia que você planeja tudo e tal, mas vai tudo contra o seu plano, entendeu? Seja na área profissional, seja em relacionamento, seja com a família. Mano, inúmeros os exemplos que você pode citar aqui, que cada um pode citar, de coisas que planejamos e vai tudo meio que por água abaixo, tá ligado? Conforme o planejamento. Uhum. Ou seja, mas a sua... Vou falar. Mas a sua pergunta que você tinha feito, a gente já estabeleceu alguns parâmetros para medo, agora faz ela de novo. Você acha que a gente pode ser corajoso mesmo com medo? Sim, com certeza. Ou seja, mesmo com medo de fracassar, você acha que as pessoas podem tomar decisões grandes? Sim, absolutamente, velho. Cara, eu posso te falar isso. Como experiência própria? Como experiência própria, velho. Eu tive alguns episódios onde eu tive medo. E, cara, o medo é bom. Eu não vou mentir pra você. Tipo uma incerteza, né? E esse medo do fracasso, como a gente está falando aqui, não é um medo de perder a vida, né? Mas vamos colocar o medo do fracasso e o medo da derrota e o medo das coisas não acontecerem conforme o seu planejamento. Isso significa... Eu posso acrescentar um medo aqui? Claro. Que eu estava pensando também, que às vezes é bem comum, que é medo de julgamento, né? Medo do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar. Por exemplo, eu passei por isso quando eu comecei o canal no YouTube. Será, velho? Mas será que tal amigo meu vai pensar quando ele vê esse vídeo aqui meu falando de tal livro? Tipo assim, é uma coisinha besta, mas que às vezes impede da gente tomar uma decisão maior, sacou? Tipo, de continuar, de manter a constância, enfim. Sim. Ou seja, hoje, graças a Deus, tô com 2.200 inscritos. Mas às vezes se eu tivesse ficado um pouco mais com medo do que a outra pessoa poderia falar de um vídeo meu, uma pessoa conhecida ou não, eu não teria chegado a essas pessoas, entendeu? Às vezes uma pessoa chega comentando, velho, muito bom esse vídeo, obrigado que você fez ele, não sei o que, me ajudou em tal e tal ponto. Ou seja, eu não teria chegado nessa pessoa e ajudado ela se eu tivesse ficado com esse medo do julgamento, que é um dos mais comuns que tem. Com certeza. Só acrescentando mais o medo. Olha, e aí eu acredito que é possível você ter a coragem sobre o medo, que é possível você agir, e mesmo que na hora, durante o processo esse primeiro momento, pareça que esteja dando tudo errado, certo. Mano, aquilo é progresso. Por quê? Você agiu, entendeu? Significa que você não está mais no mesmo lugar. Às vezes você vai estar num lugar pior, ou às vezes vai estar num lugar melhor. Mas isso é movimento, entendeu? E o que a gente procura aqui
igual você começou esse canal, é as pessoas conseguirem sair da mediocridade. E é através desse movimento. Às vezes você vai fazer alguns movimentos que não te levam para frente. Eles te deixam alguns passos para trás. Mas se você não fizesse esse movimento, você nunca saberia, entendeu? Pra onde tá indo, né? Não, cara. Você ficaria sempre com a incerteza. Velho, por isso que é pior. Que é pior ainda. Por isso que eu falo, velho, mais uma vez. Quando você coloca o todo, a imagem completa das coisas, e quando eu falo em imagem completa, eu imagino uma janela bem grande de anos, sei lá, 30, 40, 50 anos. Velho, em 50 anos, o que você queria realmente ter feito, entendeu? O que pulsava dentro de você? Tipo, é isso que me faz agir. Perfeito. Independente do medo, porque eu penso assim, caramba, velho, 50 anos, mano. Daqui 50 anos eu vou ter 80, velho. E aí? Valeu eu ter segurado a minha ação por causa daquele medo? Você tá entendendo? Boa. Perfeitamente. Ou eu agi. Deu tudo errado, mas eu fiz, tá ligado? Eu acho que isso... Você pelo menos tirou a dúvida da cabeça, você se moveu e aprendeu alguma coisa. Eu acho que isso é o principal, assim, porque, querendo ou não, velho, todo mundo quer viver uma vida bem vivida, independentemente da pessoa que seja, dentro dos seus parâmetros, digamos assim, todo mundo quer uma vida massa. E muitas vezes, essa vida, ela só é capaz de chegar até você dando esses passos, assim, que são passos de incerteza, porque você não consegue prever tudo que pode acontecer ali. Pode ser só pancada atrás de pancada atrás de pancada. E aí você, nossa, eu só tô fazendo, digamos assim, cagadas. Mas de você dar esse passo, né, você tá se colocando em movimento ali, eu acredito que no final das contas, você se torna um ser de coragem e você se torna um ser que te traz experiências. E essas experiências muitas vezes deixam a gente mais sábio, entendeu? Traz essa maturidade. E com essa maturidade, você consegue ser melhor. Tá ligado? Eu acho que tipo, é uma cadeia que uma coisa vai completar na outra. Entendeu? Tudo por causa desse primeiro passo, dessa primeira ação sua, entendeu? Eu fico pensando nessas coisas assim e sempre olhando o todo. Aí eu vejo que é possível você, com certeza, ter coragem, independentemente do medo. Então, resumidamente, o que mais ou menos a gente falou até agora. A primeira coisa que a gente tem claro, então, é que a coragem não é necessariamente um ato heróico. Você não precisa de um ato heróico, de uma guerra, para que você possa ser corajoso. Às vezes, a simples ação é um ato de coragem. A simples ação de ir para um lugar desconhecido, tomar uma decisão com certas incertezas, podem ser uma forma de você ser corajoso. E aí que tá. Talvez, então, essa coragem que você teve te trará aprendizados. Você tendo os resultados que queria ou não, cada ação te traz um aprendizado. Nesse sentido, pensando assim, não existe derrota, não existe fracasso, mesmo que as coisas não aconteçam da maneira como a gente gostaria que acontecesse. Sim. E, uma vez que você aprendeu com o seu fracasso e você teve algum fracasso na vida, você se torna 3 coisas. Paciente, graças a essa paciência, você se torna perseverante, e graças a essa perseverança, você se torna sábio. Ou seja, a coragem, mesmo com medo, pode te trazer sabedoria. Esse foi o que a gente falou na live até agora. Ou seja, tá bombástica. Meu Deus do céu. Trocando ideias, né? Jogando conversa fora. Digamos assim, né? Não, isso aqui é uma conversa normal de um dia normal. Velho, olha, eu acho que eu fico muito querendo
apoiar. E por onde eu passei, eu sempre tentei motivar as pessoas que elas buscassem aquilo que realmente faz sentido para elas, entendeu? Porque cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua demanda e cada um tem a sua vida. Mas dentro daquele, sei lá, daquele mundinho daquela pessoa, né? O que faria ela mais feliz, próspera, mais completa, entendeu? Mais íntegra, sei lá, como uma melhor versão dela mesma. E aí sempre puxando pra isso, né, velho? Toma então essa ação, toma então essa atitude, faz então essa viagem, a decisão, mas esse pra quando? Cara, então eu tô pensando pro final do próximo ano e tal. Tipo assim, eu conversei com tanta gente nesse meio tempo, digamos assim, que você percebe que algumas pessoas elas só vão empurrando com a barriga, entendeu? As decisões importantes, que davam para ser feitas tipo agora. Aquela ligação que você está evitando, dá para você fazer ela hoje, entendeu? E o que te impede? É o medo sei lá, da rejeição, é o medo do fracasso que a gente falou. Eu acho que reconhecer esse medo não é algo ruim, não é uma fraqueza sua você ter medo dessas coisas que a gente está citando, né? Uhum. Eu acho que reconhecer é um passo para que você possa ser... Calma aí, deixa eu reformular. Reconhecer que você tem esse medo é necessário para que você entenda que você precisa ser ainda mais corajoso. Ou seja, Sim. Uma vez que você percebe, cara, eu tenho esse medo, então nessa parte aqui da vida, nessa área da vida, eu tenho que ser ainda mais corajoso. Uhum. É como se a vida exigisse mais de você nesse determinado ponto. Eu acho que é um passo grandioso. Por isso que eu fiz também aquela live sobre autoconhecimento, tipo, entender sobre você, o que você tem medo, em que você é ruim, em que você é bom, quais são suas qualidades, seus defeitos. Porque uma vez que você entende essas coisas, não é ficar se justificando. Ah, eu sou assim. Ah, eu sou acomodado. Não, entender um defeito seu... assim, né, véio? Entender um defeito seu e buscar corrigi-lo, entendeu? E ver uma habilidade sua e não ficar se achando confortável. Ah, eu já sou bom nisso. Não. Vê essa habilidade sua e melhora ela ainda mais, potencializa, vê como é que você pode ajudar outra pessoa a impactar outras vidas. Falando às vezes... Eu acho que esse momento é importante. Entendi. Falando até com o que você falou sobre essa questão de defeitos, muitas pessoas, elas acham, por exemplo, reconhecem esse defeito, né? Que seria um ponto fraco no caráter, ou na personalidade não, mas no caráter delas. Uhum. E ignoram. E muitas vezes seria esse ponto fraco. E muitas vezes a gente tem um ponto cego que as próprias pessoas elas nem sabem que tem aquele defeito, porque como é ponto cego, você não consegue saber da existência, tá me entendendo? Certo. E aí, cara, como que você descobre isso, né? Através dessa busca pelo conhecimento e essa troca de ideias e tal, né? Essa melhoria acredito que te faz enxergar isso, né? Sim. E muitas vezes um feedback daquelas pessoas que estão mais próximas a você, que te conseguem transmitir de forma mais fiel, né? Olha, eu acho que você poderia melhorar nisso ou mudar naquilo e tal. Mas, cara, perfeito. Eu acredito que a gente está chegando, tipo, meio que concordando aqui em algumas coisas, igual você falou, que, velho, o medo realmente não é ruim, o medo é bom, e não que a gente deva agir cegamente, mesmo com medo. Eu acredito que exista pontos que você possa agir, com certeza, mas que não vão te tirar do game, igual a gente já comentou muitas vezes. Boa. Então, assim como o excesso de coragem é ruim, que seria a covardia,
Então, ou é o excesso? Não, assim como a falta de coragem seria a covardia, o excesso de coragem pode ser algo ruim, então. Pode nos levar para uma posição de irresponsabilidade, talvez. Se eu nunca pensar, se eu sempre for corajoso demais, talvez eu seja irresponsável. Não, com certeza. Eu me tire do jogo. Uhum. Você se expõe muito ao risco da ruína, né, velho? Porque o que acontece? Você calculou e você viu os prós e os contras de, por exemplo, mudar de país. Uhum. Isso foi um movimento que você fez. Bum. Fiz esse movimento. Agora vamos esperar os resultados. Deixa essa árvore dar seus frutos. Foram frutos bons? Sim, foram frutos bons. Então o movimento que você fez foi correto. Só que, detalhe, esse movimento não ia te tirar do jogo. É uma mudança de país. Se desse tudo errado lá, você voltava, entendeu? Você tava com essa cabeça. Uhum. Vamos fazer o teste, vou ficar, sei lá, 6 meses, vou ficar 1 ano, entendeu? E aí voltava. Só que às vezes pessoas elas arriscam tudo, né? Quanto maior o risco, maior o prêmio. Eu não posso negar isso. Mas muitas vezes esse risco se torna o risco da ruína, tá ligado? É o risco de te tirar de um jogo para sempre, né? Por exemplo, do jogo da vida, né? Quando você fala jogo, você tá querendo dizer... Isso, porque, olha só, às vezes você tem um capital, vamos colocar em meios, sei lá, de empresa, assim. Às vezes você tem um capital, você economizou, fez suas economias e tal. Aí você vai começar um negócio ali pequeno. Uhum. Só que o que você deveria fazer primeiro, às vezes, é começar um negócio de dentro de casa. Só que não, aí você quer já começar a abrir um ponto e fazer tudo do melhor. E aí, nos próximos 6 meses, esse negócio não te deu nenhum lucro. E você está afundado em dívidas. Você está me entendendo? E agora você tem que trabalhar, por exemplo, os próximos 10 anos para poder desfazer um erro seu. Pelo excesso da coragem, você está me entendendo? De não respeitar. Então não foi coragem. Mas foi uma burrice, né? Foi. Porque você se torna alguém que é ignorante, digamos assim, você tá me entendendo? Aí você tem que... É uma balança. Que eu até troquei ideia com você sobre a parte de equilíbrio, não só nessas tomadas de decisão, mas como também ter um equilíbrio na vida como um todo. Não o tempo todo, mas ser desequilibrado por momentos específicos, buscando um resultado específico também, tá me entendendo que tipo, tudo tem prazo e tudo tem... Tendo uma clareza muito clara, olha eu ser maluco, uma clareza do seu propósito, ou seja, você tá fazendo isso por causa disso e disso. Sim. Aí... Eu falo sobre coisa de estudar e eu falo umas porcarias dessas. Eu vou te recomendar um livro muito bom, Vida Intelectual. Dicionário. Mano, mas você tá conseguindo entender, velho, o que eu tô transmitindo. Mas além de eu entender, eu acho que você tem que conseguir falar de uma forma ainda um pouco mais explicativa, porque eu te conheço desde quando eu me entendo por gente. Desde quando você se conhece, você me conhece? Desde quando eu me conheço, eu me conheço. Entendi. Mas eu acho que é importante você concluir todos os seus pensamentos, porque as pessoas que estão te escutando nunca conversaram com você. Entendi. Tanto quanto eu conversei. Então, quando você pensar uma coisa, vai falando. Não, mas se ficar chato, eu falo. Tá chato. Eu vou só fechar esse raciocínio da coragem excessiva, entendeu? Porque ela te traz algumas coisas ruins, entendeu? São frutos ruins a coragem excessiva. Certo. E aí, por exemplo, eu dei o exemplo do business, mas às vezes você tá num... Cara, eu quero mudar de curso na minha faculdade. Eu quero isso, é isso que eu quero e tal. Mas sabe aquela paradinha de Pelé que você tem que dar? Porque, querendo ou não, todo mundo tem medo de
do fracasso, você tá me entendendo? Certo. E de fazer uma decisão errada, de tomar uma decisão errada. E aí você ter essa paradinha de Pelé e pontuar, cara, eu vou ter isso de vantagem, eu vou ter isso de desvantagem nessa tomada de decisão. Olha, são mais vantagens do que desvantagens. Por mais que dê tudo errado, essas desvantagens ainda, elas justificam a minha tomada de decisão, sacou? Perfeito. E aí, Perfeitamente. por isso que, independentemente de qual for o seu problema, vamos colocar assim, ou qual for a sua luta, né? Cabe a cada um parar e pensar assim, beleza, se eu fizer isso aqui, quais que vão ser as melhorias que eu vou ter para mim e quais que seriam os possíveis resultados negativos? Você tá me entendendo? Tem coisas que você não tem como prever, é claro, mas aquilo que cabe a você planejar, e por mais que tudo seja e saia em não conformidade ao seu plano, vale a pena a tomada de decisão, olhando o grande espaço de tempo, né, da vida que você tem, porque só de você fazer essa balança, acredito eu, você já está sendo diferente, mais sábio e tende a alcançar melhores resultados do que a maioria, entendeu? Uhum. Só vai no estilo deixa a vida me levar. Isso é um problema, né? Não é não, isso mano, isso não é um problemaço. Só que é engraçado como muitas das coisas que são problemáticas tá no linguajar popular. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. As pessoas acham que isso é o ápice de maturidade da vida. Ou seja, não ter controle nenhum sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu futuro e tudo mais. Claro, a gente tem algum controle, não total, mas tem coisas que eu faço e que são culpa minha. Tem coisas que não são e eu tenho que aceitá-las. Mas algumas coisas estão sobre a minha responsabilidade. Mano, eu já falei com você sobre isso, que essa ideia que a gente está trocando aqui é pra quem tá na busca, velho, entendeu? Certo. Porque quem não quer sair de onde está, ou quem está acomodado, irmão, isso que a gente tá falando aqui é tudo besteira. Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você tá me entendendo? E aí, tipo assim, o que eu tô falando aqui, pra algumas pessoas vai fazer muito sentido. O que você tá falando, tipo, caramba, velho, eu tava passando por isso. Vai chegar na hora. Eu vou conseguir manejar aqui pra tentar fazer a melhor escolha. Agora, pra pessoas que elas não querem, estão acomodadas, nem se passa na cabeça que precisa fazer esse tipo de coisa, entendeu? Que volta lá naquela questão. Pra elas, às vezes, são pontos cegos que elas não têm nem esse conhecimento do tipo, cara, realmente eu deveria avaliar e pensar antes de tomar uma decisão importante pra minha vida. Elas só vão tipo assim, velho, é isso aqui mesmo, vamos, vida que segue e tal. Certo. É igual você falou, desculpa, que realmente tem coisas que você não consegue controlar. Mas aquele que está na sua esfera de ação, às vezes vale você estar tentando manejar ali da melhor forma possível, sacou? O que está na minha esfera de ação é quase obrigação minha fazer, né? Se a bola tá quicando sem goleiro na área, eu tenho que chutar. Você é péssimo no futebol, mas você chuta. Você tem que tentar, velho. Você tem que pelo menos... Velho, pode ser que eu erre, todo mundo vai me zoar, mas se eu fizer um gol, vai ser um golaço. É isso, resumidamente, né? Ué, com certeza. E tem coisas, velho. Pode crer. E tem coisas que só você sabe o que deve fazer.
não é família, não é amigos, não são amigos, não são as pessoas do seu serviço ou da sua faculdade. Cara, tem coisas que é tipo, é meio que no coração, assim, cara, eu sei que é isso que eu tenho que buscar. E ao longo do processo, você vai tendo algumas confirmações de que aquela era a decisão correta, entendeu? Por mais que todo mundo falou assim, por isso que eu sou meio que razão, só que eu também entendo o lado da emoção de cada um. Certo. Por mais que todo mundo falou que, cara, não faça isso, e não sei o que. Às vezes tem algumas coisas que você tem que testar. Você tem que ter um feeling, né? A intuição, seguir a intuição. Isso, às vezes você vai quebrar a cara seguindo a sua intuição, mas pelo menos, poxa, entendi. Era isso, isso e isso, aprendi isso, aquilo e aquilo. Foi massa, foram 6 meses da minha vida que eu dediquei a isso, mas, olha, hoje eu posso falar, não dá certo assim, não posso fazer assado e... Você tá me entendendo? Esse autoconhecimento... Perfeitamente. Que volta lá no Conhece-te a ti mesmo. Que as pessoas Esse Conhece-te a ti mesmo sempre vai estar. Não tem como fugir dele. Cara, Não tem igual não tem como fugir do homem de Nazaré, não tem como fugir do Conhece-te a ti mesmo. Entendedores entenderão a referência. Essa referência é complicada, mas é boa. Foi ótimo. Saquei, bro, saquei. Mas eu acho que então, a galera tá conseguindo entender, com certeza. Tá. Olha, agora eu vou falar em defesa das pessoas que então são deixa a vida me levar, a vida leva eu. Às vezes, cara, eu acho que as pessoas estão também nessa posição de conforto, de estar aceitando tudo como está acontecendo e é isso, tá bom? Porque acho que às vezes elas não conhecem o potencial que elas têm, entendeu? Ou seja, ou pode ser uma baixa estima, ou pode ser baixa autoestima, isso. Ou então pode ser algum problema dela, alguma questão muito particular. Mas às vezes só da pessoa ter ideia de onde ela pode chegar, que existe a possibilidade de chegar em tal lugar, de sair do ponto A para ir para o ponto B e tudo mais, às vezes já faz ela sim querer buscar alguma coisa, querer buscar essa melhora e obviamente cair no tema nosso inteiro aqui da live, que é coragem. Então muitas vezes a gente não é corajoso por não entender o potencial que temos. Eu gosto muito, tem um Reels que ficou famoso, que era mostrando o potencial da inteligência humana. Aí mostrava foto de Aristóteles, de Isaac Newton, o potencial da força humana. Aí mostrava Ronnie Coleman, Sansão, o potencial sei lá, de várias coisas, tá ligado? E aí, às vezes, ter essa ideia já nos ajuda. Eu não vou chegar a ser Aristóteles, óbvio que não vou ser Ronnie Coleman. Só se eu tomar creatina. Capaz. Se eu tomar creatina todos os dias, eu acho que eu posso chegar a dar um susto no Ronnie Coleman. Segura sua onda e conclui seu raciocínio. Fala. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes se você tem essas influências, se você sabe onde o ser humano pode chegar, já te ajuda a ser corajoso e buscar por essa melhora. Tipo, não é invejar a posição da pessoa, mas ter ela como referência. Também não é aquela comparação doentia. Poxa, a pessoa tem isso e eu não tenho. Nossa, ele faz isso e isso e eu não faço nada, eu sou um bosta. Não. É olhar, eu realmente posso fazer isso também. Ah, isso aqui eu não consigo. Obviamente, volta no conheça-te a ti mesmo, conheça a sua realidade e as coisas que você pode ou não fazer, o que está ou não sobre o seu controle. E tomar ações, tomar decisões que vão te melhorando, vão te levando ao caminho que você pode melhorar. Acho que isso é interessante também. Mano, olha, em defesa das pessoas que estão, digamos assim, adormecidas, né? No dia a dia, no sufoco do dia a dia, vamos colocar assim. Então no piloto automático seria... Olha, eu vou te falar uma coisa. Esse piloto automático, às vezes ele é igual você defendeu, é uma forma pode ser de autodefesa, né? Ou de não conhecimento, ou de sobrevivência, porque as pessoas elas têm consciência até um certo limite
do que é a vida, né? Cada um tem esse conhecimento até um limite. Seja porque foi apresentado ou porque ela buscou e tal. Mas os adormecidos, digamos assim, né? A grande massa, coloquemos assim. Uhum. Às vezes está ali na luta, no corre, só trocando o tempo por um boleto pago. Você está me entendendo? Eu não estou falando que isso é uma defesa, mas que isso também é nobre. Você está me entendendo? Porque olha só, cara, muitas pessoas elas têm a capacidade de estar frequentando locais de estudo e locais que, tipo assim, abram a sua mente. Outras pessoas, elas não têm essa oportunidade porque elas ou é isso ou é, sei lá, pagar o boleto da luz. Colocar comida em casa. Eu tenho que, sei lá, tenho que cuidar de 3 crianças porque hoje eu sou uma mãe solteira. Você tá me entendendo? Perfeito. E eu acho que é muito nobre e é muito corajoso disso. E há coragem nisso. Eu enxergo muita virtude nisso e abdicando Também. muitas vezes dos sonhos, que a gente vai falar, acredito que a partir de agora, dos sonhos ou de uma vida mais tranquila ou de uma vida mais que a pessoa estivesse mais tranquila e acomodada por causa das obrigações, tá me entendendo? E não tem tempo dessa falácia toda. Mas eu acho que é só um pensamento que eu acredito que deve ser levado em conta. Sim. Não é o caso de todos, mas você tá me entendendo, né? Eu entendi o que você quis dizer. Ou seja, até a pessoa humilde, na sua humildade, consegue ser grandiosa, né? Sim, mano. Independentemente da... Ou seja, o sair da mediocridade, que eu sempre fico falando aqui, então se adapta a cada um. Às vezes o que eu tenho que fazer é totalmente diferente do que você tem que fazer, que é totalmente diferente do que outra pessoa que está escutando aqui tem que fazer. Não é que todos nós precisamos ler 20 livros por mês, e por isso a gente vai sair da mediocridade. Não é que todo mundo aqui tem que criar um canal no YouTube e ficar postando lá, incentivando a galera a estudar. Não, cara, cada um tem sua esfera de ação, né? E entender essa esfera de ação e agir com responsabilidade nela, aí sim está corajoso, e é interessante que isso vai para cada um. Então você tem suas possibilidades, você tem o seu hoje, aqui e agora, e você tem que agir conforme isso. E é a forma como você age com o que você tem que demonstra a sua grandeza, né? Sim. A forma honesta como você age com isso, ou seja, você age mesmo que pequeno, mesmo que, sei lá, no piloto automático aí, mas você tá fazendo esse piloto automático porque você precisa colocar comida em casa. Você tem 3 filhos que dependem totalmente de você, então você precisa acordar às 5 da manhã, ficar até tal hora no trabalho e tudo mais, que não dá tempo de ler. Véi, essa pessoa nem deveria estar lendo, ela já está sendo muito mais grandiosa do que eu, que passa aqui algumas horas lendo. É esse meu ponto, entendeu? Porque às vezes a gente acha que tá só, por exemplo, na prática literal do que é a leitura. Agora, você exerce fundamentos da vida intelectual daquele livro sem nem conhecer eles. Você tá me entendendo? Exato, velho. Exato. Esse que é o grande... Eu acho que o grande pelo qual esse livro tá até hoje em ação, digamos assim. Faz sentido. É verdadeiro até hoje, né? Faz sentido. A verdade é sempre verdade. Acabou. Então, eu acho que a gente conseguiu aqui, basicamente, passar por várias áreas que tem a ver com coragem, com medo,
com buscar agir conforme os seus... Agir apesar do medo, né? Apesar de um possível fracasso, sempre tentar entender o aprendizado que tem por trás de cada passo que a gente dá. Sem dúvida, é uma imensa sabedoria isso, né? De você conseguir entender essas coisas. E a gente falou sobre bastante coisa. Acho que as pessoas vão se beneficiar em algum ponto. Pelo menos uns 2 minutos dessa live aqui. Se o cara tirar 30 segundos de alguma coisa que a gente já falou, tá bom. Tá ótimo, mano. Tá valendo. É gol, entendeu? É gol. Eu acho que a gente, de certa forma... Não sei se você quer completar alguma coisa, mas eu acho que a gente conseguiu trazer a coragem um pouco mais pro dia a dia. Eu acho que a gente conseguiu tirar um pouco dos filmes, né? Aquela coragem do Homem-Aranha, do Senhor dos Anéis, e trazer mais para as ações diárias. O que você acha? Acredito que sim, com certeza. E um detalhe, ficou faltando, seria a parte 2, né? A coragem em busca do sonho, que a gente pode deixar para outra trocas de ideia. Outra oportunidade. Então é basicamente isso.